Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Que bênção, né? Adorar o Senhor. Você pode assentar, ficar à vontade. Você está na casa do Pai. Tão bom, né? A gente poder estar junto, adorando a Deus. Você que está nos acompanhando pela internet. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1. Vou ser breve. Eu sei que você também precisa voltar para casa e preparar o alimento, ou estar passando mais um tempo com seu pai, ou com seu esposo, ou com seus filhos. Josué capítulo 1. Eu quero convidar você aí. Glória a Deus, é bom o violão, né, irmão? Glória a Deus. Não, vou aprender a tocar, irmão. O único instrumento que eu toco é as palmas. Instrumento de percussão eu sou bom. Ainda às vezes eu saio um pouquinho do tom. Mas lá no céu, né? Nós vamos receber um corpo glorificado, vai ser tudo perfeito. Até a voz vai ser perfeita. Josué capítulo 1. Antes de ler, eu quero também agradecer aos irmãos e às irmãs aí pelas orações em favor do meu sogro. Graças a Deus já está em casa. Deus livrou ele do pior, né? Para Paulo era o melhor, mas enfim, para nós era o pior, né? Deus livrou ele. E graças a Deus, eu tenho certeza que Deus respondeu a oração dos irmãos e das irmãs. Ele esteve hospitalizado esses dias, saiu do hospital na quinta-feira. E graças a Deus, saiu melhor, bem melhor do que entrou, né? Glória a Deus. Josué capítulo 1, os irmãos acharam? Amém? Acharam? Diz assim, ó, vamos ler juntos, tá? Versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar, irmãos? Feche teus olhos. Se você puder na sua casa também. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor, viva, verdadeira, e não volta vazia. Palavra que é palavra de vida, palavra de esperança. Nós queremos e precisamos recebê-la pela ação do teu Espírito Santo. Nós oramos nessa hora para que haja um mover no nosso interior, na nossa mente, Deus, do teu Espírito, nos convencendo,
não só, Senhor, nos fazendo ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, deixa eu primeiro convidar você o seguinte. O propósito dessa mensagem, qual é? É levar você para depois desse tempo que nós estamos vivendo. Pela fé, pelos olhos da fé. A fé, diz em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. Então, eu não quero falar com você hoje sobre o processo que Deus está fazendo durante essa pandemia, durante esse processo todo que nós estamos vivendo desde março, no Brasil e Uruguaiana. Não quero falar do que você está vivendo hoje. Eu quero falar com você aquilo que Deus, o Pai, amoroso, maravilhoso, generoso, misericordioso, quer que eu e você venhamos a viver depois disso. Amém? Eu quero levar você não só para o final disso, mas para depois do final disso, pelos olhos da fé. Eu quero que você olhe nesse contexto, porque o texto que nós lemos fala de uma geração que saiu do deserto, uma geração que viveu um período no deserto, 40 anos. A Bíblia conta que eles saíram do Egito, onde eram escravos, estiveram escravos por mais de 400 anos, 430 para ser mais exato, e eles saíram do Egito, foram libertos pelo poder de Deus. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar, ser o libertador do povo. Ele é tipologia de Jesus. E eles saem do Egito em direção à promessa, à terra prometida, a Canaã, terra que mana leite e mel, lugar onde eles iriam prosperar. E essa peregrinação do Egito até a terra prometida levou 40 anos. E esse texto que você leu comigo é o momento em que eles agora saem do deserto. Terminou o deserto. Terminou. O deserto é lugar de escassez, mas é lugar de incerteza, é lugar de insegurança. O deserto, Deus não disse para eles, vocês vão para o deserto, vocês vão ficar 40 anos. Deus não disse isso. Eles não sabiam quanto tempo ia durar a peregrinação no deserto. Algo parecido com aquilo que a gente está vivendo nesses dias. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso. Por quanto tempo. Eles também não sabiam. E Deus, então, mas um dia terminou. Glória a Deus, irmãos. Um dia vai terminar, amém? Um dia terminou e agora eles vão sair do deserto. Só que durante esses 40 anos no deserto, durante esse período que eles viveram lá no deserto, se levantou uma nova geração. Porque a geração que entrou no deserto era uma geração incrédula, uma geração que tinha mentalidade de escravo, era uma geração que tinha medo, uma geração inclusive que expressa às vezes, tinha saudade daquilo que vivia no Egito. E por conta disso, essa geração, a geração que sai do Egito, não é a mesma geração que entra na terra prometida. No deserto, ouça isso, no deserto, Deus formou uma nova geração. No lugar da incerteza, da escassez, da dificuldade, da luta, Deus formou nasceu uma nova geração no deserto. E aquela geração estava lá no deserto, que entrou no deserto, saindo do Egito, ela morreu. É claro que essa mensagem não é para falar de uma forma literal, mas é para dizer para você que no nosso coração tem sentimentos, conceitos, preconceitos, valores. E quando começou esse processo, existiu no nosso coração, mas que durante esse processo, valores que não agradavam a Deus vão morrer, vão desaparecer, valores. E vai nascer no nosso coração, assim como nasceu no deserto uma nova geração, vai nascer no nosso coração valores, princípios, conceitos. E quando nós sairmos disso tudo, eles são necessários para que eu e você venhamos a viver o que aquela geração viveu. A geração. O que eles viveram, irmãos? Eles são conhecidos como a geração da conquista. Porque o livro de Josué é o livro da conquista. Eles conquistaram a terra prometida. Aquilo que não era possível para uma geração,
aquilo que não era possível para corações com determinados sentimentos, foi possível para essa geração, porque havia no coração deles sentimentos diferentes. Amém? Está entendendo? Então, eu quero falar da geração pós-pandemia. Eu quero falar da geração que vai sair desse processo, desse deserto todo. E eu acredito que essa expectativa é que está no coração de Deus. A Bíblia, o Antigo Testamento, diz em Hebreus, é a sombra do Novo. Por exemplo, Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Deus. Eu acredito, não sou eu, né, mas os teólogos, estudiosos da palavra de Deus, que a geração, aquela que vem depois de Cristo, a 15ª geração, né, porque se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que são 14 gerações. A 15ª, a geração que vem, a geração que nasce com Cristo, ela é uma geração que tem a porção dobrada do Espírito de Deus. Amém? Porque é uma sombra. Assim como Moisés era uma sombra, uma tipologia, um tipo de Jesus. Depois, Jesus é de fato libertador, como diz em João capítulo 8. Então eu preciso olhar para o Antigo Testamento e dizer assim, não, pensar, refletir, considerar que isto também é para a minha vida. Amém? Olha, irmãos, que geração é essa? Essa é uma geração, eu falei para os irmãos, formada no deserto. Irmão, é importante a célula, é importante o culto, é importante o CCM, glória a Deus, isso é importante, e é necessário, mas essa geração não foi formada no CCM, não foi formada na célula, e nem foi uma geração formada nos cultos, e nem foi uma geração formada nos aconselhamentos, foi uma geração formada no deserto, irmãos. Foi uma geração formada no período de escassez, de incerteza e de certa insegurança para alguns. Eu volto a dizer, é importante esses trabalhos que a igreja faz, mas a verdade é que antes disso tudo, algumas pessoas acreditavam que isto era suficiente. E se formou uma geração, alguns, né, religiosos. Mas Jesus, Ele nos convida, irmão, para nesse período. Porque quando terminar isso, vai ter o CCM, vai ter os cultos como era, vai ter as células como era, vai ter os aconselhamentos como era. Mas esse período agora, irmãos, é um período em que Deus está forjando, está formando uma nova geração. Olha, se você ler a história, porque Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é a mesma história, são os 40 anos no deserto. Assim como os evangelhos, eles representam a mesma história, a história de Jesus. Esses 4 livros do Pentateuco também representam a mesma história. E essa história conta que quando eles saíram do deserto, quando começou esse período, tinha uma nuvem de glória. Era uma nuvem da presença de Deus, que os guardava, que os livrava, que os ajudava, que dirigia a vida deles, porque era a nuvem que dizia quando eles tinham que parar para acampar, era a nuvem que dizia quando eles deveriam desmontar o acampamento e seguir, era uma nuvem de glória, era a nuvem da presença de Deus. Essa geração, ela foi forjada, foi formada na intimidade do Espírito de Deus. Ela não tem só conhecimento, porque ela recebeu a lei, mas ela tem intimidade, porque tinha o tabernáculo. Esse tempo, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, quando terminar isso, o que Deus espera é que saia desse processo uma igreja tão forte como essa, irmão, tão corajosa como essa, uma igreja que está pronta para viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Ontem eu falava com uma pessoa, uma jovem, e ela me disse algo que alegrou muito o meu coração. Ela disse que estava num grupo de jovens, e alguém no grupo de jovens disse para ela: estou com uma dor aqui. E ela vem orando por isso, orando para que o mover de Deus aconteça. E o Espírito falou ao coração dela:
exercita aquilo que você quer viver. E ela disse: dá para orar por você? A pessoa disse: pode. Ela orou, clamou. Depois ela recebeu um telefonema dessa pessoa: olha, eu não estou sentindo mais nada, não precisou tomar remédio. E eu falava com ela e ela dizia assim: é isso que eu quero viver. Porque nós estamos, irmãos, não estou falando todos, tá? Mas eu ouvi de muitas pessoas que Deus já não era o Deus dos milagres. Tem muitos lugares que não se falava mais disso. Deus está restaurando isso, irmãos. Porque quando terminar esse processo, querido, e eu não estou falando só dos jovens, porque Deus tem levantado os jovens aqui, eu estou falando do nosso coração. E quando terminar esse processo, foi isso que Deus fez questão de dizer a Josué: Josué, Moisés é morto. Não precisava dizer isso, Josué sabia. Mas Deus não está anunciando aí a morte. Deus está anunciando o fim de um processo. Terminou o deserto, Josué. Agora você precisa viver a conquista, a promessa. Terminou. Ele precisava ouvir isso. Então vai chegar um momento, irmão, em que isso tudo vai terminar, e Deus espera que eu e você sejamos como essa geração. Que Deus fala com Josué e diz: olha, ser forte e corajoso, e ele vai, irmão. O líder Moisés foi um grande líder, mas ele, como Deus havia falado para ele, disse: não, eu vou, eu faço. Se tu for comigo, né? Lógico. Segundo, irmão, não é só uma geração que foi formada no deserto, é uma geração que valoriza a presença de Deus. Porque essa geração do deserto era uma geração, irmão, que toda vez que parava, eles, antes de armar as suas barracas, porque no deserto eram barracas, antes de formar as suas barracas, eles armavam o tabernáculo, que era o lugar onde Deus se manifestava. Depois de armar o tabernáculo, então eles armavam as demais barracas. Era um povo, irmãos, que se movia de acordo com a presença de Deus. Quando a nuvem de glória parava, eles paravam, e antes de fazer qualquer coisa, eles iam fazer o tabernáculo. Eram os levitas que faziam isso. Os demais ficavam aguardando. Primeiro é a presença de Deus. Antes de sair para qualquer lugar, eu quero falar com Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, eu quero falar com Deus. Antes de buscar resposta em outros lugares, eu quero buscar resposta em Deus. Esse povo, irmão, valorizou, aprendeu no deserto a valorizar a presença de Deus. Eu já contei para vocês aqui, a Mariana lá e o Anderson tiveram um problema, né, com Covid, né, que é de muitos. Meu sogro também teve esses dias. Irmão, para onde iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Mandaram prender Jesus um dia, não era a hora dele ainda. Os soldados voltaram dizendo para quem mandou prender: ninguém fala como ele fala. Nós não conseguimos prendê-lo, porque a voz do Senhor, como diz o Salmo, quebra o cedro do Líbano, ela troveja sobre muitas águas. Então, antes de ouvir as informações da mídia, o número de pessoas, que é uma fatalidade, morreu mais pessoas que muitas guerras dessa Covid, mas antes disso, nós fomos para a presença. Senhor, a palavra final é tu que cuida. E graças a Deus, irmão, Deus nos deu o Salmo 91 esses dias, foi uma bênção. Então essa é uma geração que valoriza a presença. Diz que quando Moisés, irmão, vou tentar ser rápido aqui, você fica orando por mim, se esse irmão para de falar tanto, vai ser rápido hoje. Mas diz que essa geração no deserto era assim, irmão. Eles armavam as barracas, o tabernáculo, as barracas. Mas o tabernáculo, ele era usado para os cerimoniais, para o momento, para o Yom Kippur, para o dia do perdão, para os sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos no tabernáculo, no átrio do tabernáculo.
Mas Moisés, ele tinha uma tenda, uma barraca, que ele fazia fora do arraial, fora do acampamento. Então ele fazia a tenda lá em cima, Moisés, o líder. E diz que quando ele ia para essa tenda, que era chamada a tenda da congregação, ou tenda do encontro, quando ele ia para ela, se dirigia até ela, Josué acompanhando ele, e era o lugar onde Deus se manifestava. Ele ia até lá, quando ele entrava lá, diz que a glória de Deus descia, todo mundo via, o rosto dele quando saía era resplandecente, era um negócio. E diz que quando ele passava, né, porque ele saía da barraca dele e ia em direção até a barraca do encontro, e diz que as outras pessoas, as outras famílias, o patriarca se colocava em pé diante da sua própria barraca e o Moisés passava. Enquanto ele passava, iam acompanhando ele até o fim. Então, quando Deus se manifestava, eles adoravam, glorificavam, exaltavam a Deus. Irmão, nós estamos falando de uma geração que cresceu vendo isso. Nós estamos falando de uma geração que cresceu vendo, antes de qualquer coisa, vão armar a tenda do tabernáculo. Uma geração que cresceu no deserto vendo isso. Essa geração é a geração de Josué, que vai conquistar a terra. Essa é a geração pós-deserto. É a geração pós-pandemia. É uma geração que aprendeu a adorar, que aprendeu a valorizar a presença de Deus. Não só isso, irmão. Essa é uma geração livre da mentalidade de escravo. A Bíblia diz isso, que aquela geração que entrou no deserto era uma geração que tinha uma mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo é a religiosidade. A mentalidade de escravo é achar... Olha só, irmão. Durante um tempo, não estou falando da igreja local, estou falando no modo geral. Durante um tempo, santo é quem era pobre. As pessoas olhavam, se a pessoa está passando necessidade, então ela é mais santa que os outros. Tinha essa visão, irmão, antigamente. Né? Tinha outra visão também que diz o seguinte: próspero, aliás, cheio da presença de Deus, é aquele que é próspero. Uma visão, uma mentalidade diferente. É claro que tem pessoas menos abastadas, pessoas que não têm condição financeira, que vivem na presença de Deus e desfrutam da santidade. Mas eu conheço muita gente que é cheia de orgulho, mesmo vivendo assim. E eu também conheço pessoas prósperas, que são cheias da presença de Deus. Mas eu também conheço pessoas prósperas que não são. Mas durante um tempo essa foi a mentalidade de classificar as pessoas, a relação, a intimidade dela com Deus, com aquilo que a gente via. E a geração do deserto é uma outra geração, irmão. A geração formada no deserto, a geração que sai do deserto, pós-deserto ou pós-pandemia, é uma geração que valoriza a santidade, que valoriza a prosperidade não material, mas a prosperidade na presença de Deus, na intimidade com Deus, que não tem o espírito crítico, mas que olha para dentro de si, procura a Deus dentro de si primeiro, para depois manifestar a Deus fora. Está entendendo, irmão? A geração do deserto, aquela que nasceu no deserto, é uma geração, irmão, que teve essa mentalidade quebrada. É uma geração que quer estar na presença de Deus e que ela, primeiro, ela procura Deus dentro do seu coração. Amém, irmão? Vou correr um pouquinho aqui, tinha mais coisa, mas... Irmão, essa também é a geração que valoriza a família. Eu disse para você, não vou cansar de falar disso até o fim. A Bíblia diz, olha só que lindo, irmão. Lá no Egito eles eram escravos. O escravo não tem direito de escolher aonde vai morar, aonde vai trabalhar. O escravo... Então chegava o dia lá, o senhor desse escravo dizia para ele: hoje você vai para 500 quilômetros daqui e vai viver lá. Ele tinha que ir, senão ele morria. Então, durante esses 430 anos no Egito, muitas famílias foram separadas, divididas, por causa da escravidão. Mas quando eles saem do Egito, o que Deus diz para eles? Vocês agora vão marchar, porque era uma marcha, peregrinação, e vocês vão batalhar
em tribos. Deus estava restaurando a família no deserto. E se você for ler a disposição do acampamento, era uma coisa linda, irmão. Diz que eles armavam a tenda do tabernáculo e depois, irmãos, tinha a disposição de cada tribo, cada família. Judá era assim, Benjamim era assim, Isacar era assim, Gade era assim, Manassés era assim, as tribos. Porque Deus no deserto, Deus restaurou a família, esse espírito de família, que antes na escravidão estava distante deles. Está entendendo? Essa é uma geração que valoriza a família, que marcha e que batalha junto. Agora a família, irmão, agora as tribos, eles guerreavam juntos. Agora as tribos, irmãos, eles lutavam não só para preservar a vida um do outro, mas preservar também a presença de Deus no meio deles. Eles lutavam por isso. Eles lutavam só com os inimigos de fora, mas eles lutavam também para que a presença de Deus ficasse no meio deles. E aliás, o tabernáculo era montado bem no centro, e aí eles montavam a volta, porque a presença de Deus era o centro de tudo. Está entendendo? Esse irmão, quando terminar, glória a Deus, mas agora você já vai exercitando, amém? Porque eles exercitaram 40 anos. Não vou ficar 40 anos exercitando, né? E essa geração precisou, já. Nós temos que começar a exercitar isso, valorizar a família, as pessoas que estão conosco. Eu vi muita gente, o pastor já disse aqui, falando palavras de amor quando as pessoas já não podiam ouvir. Eu perdi meu pai, ele está na glória com Deus, faz 10 anos, mas irmão, eu sinto saudade dele, todos os dias, sinto saudade dele. Mas sabe, todas as oportunidades que eu tive, todas, eu não fui o filho perfeito, errei bastante, mas todas as oportunidades que eu tive, eu o abracei, eu o beijei, eu disse que amava. Nós, durante um período, nós trabalhamos juntos, no mesmo lugar, e ele era, claro, ele era alemão assim, né, meio alemão, e eu chegava mais tarde que ele, no lugar, nesse trabalho, e ele já estava lá, e eu sampava-lhe um beijo na testa dele. E às vezes ele estava atendendo alguém, ele ficava todo vermelho, baita homem desse, né? Eu chegava lá e disse, bom dia, pai. E ele disse, bom dia. E as pessoas ficavam, claro, tinha que dizer que era pai, né? Senão as pessoas precisavam outra coisa. Mas eu, sabe, eu não esperei ele adoecer para fazer essas coisas. E glória a Deus, irmãos. E eu não estou dizendo aqui que eu seja exemplo. Exemplo é Jesus em tudo. Jesus glorificou o Pai todo o tempo. Então, vamos valorizar a família nesse tempo, irmão. É por isso, eu já disse isso, não é por acaso que está falando lá, olha, o lugar mais seguro é na sua casa. É com a sua família, porque Deus quer trabalhar ali, irmão. Irmão, essa é uma geração que glorifica a Deus. Olha só, o nome Josué, Josué não era chamado de Josué. Josué era chamado de Oséias. Oséias significa salvação. Mas Moisés um dia olhou para Oséias e disse, tu não vai chamar mais Oséias, tu vai chamar Josué, porque Josué significa Deus é salvação. Então a geração que sai do deserto é uma geração, Oséias é salvação, ele era salvação. Agora Josué, Deus é salvação. É uma geração que glorifica a Deus, irmão. A primeira pessoa, sabe, essa é uma geração diferente, irmão. É uma geração que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que reconhece que Deus é o provedor, porque essa geração durante 40 anos, todos os dias, menos domingo, sábado, vinha o maná. O maná era, o alimento era alcançado por Deus todos os dias, irmão. O dia que não vinha, no dia anterior vinha dobrado. Então é uma geração que cresceu dizendo o seguinte, não, Deus é o que provê. É preciso trabalhar, é preciso fazer as coisas, é preciso. Porque eles também não ficavam lá no deserto sem fazer nada. Mas eles recebiam de Deus a provisão. Eles viram que Deus era poderoso no deserto. Esse é o tempo, irmão, em que você precisa
restaurar esses princípios no seu coração, essas verdades. Deus é o que provê. Deus é poderoso. Quando sair desse processo, irmão, e se Deus disser para você, marcha aí, que tem muralhas na tua frente, você vai marchar, irmão. Foi o que aconteceu com essa geração. Tinha Jericó, eles passaram a marchar. Diz que as muralhas eram poderosas, mas eles estavam marchando e adorando a um Deus que eles conheceram no deserto. É Deus é que provê. É Deus é que sustenta. Essa é uma geração da santidade, irmão. Não vai dar para falar muito disso, mas é uma geração da santidade. Tem o capítulo 5 de Josué, irmãos, que é tragicômico, né? Trágico por aqueles que passaram, mas é cômico até por aqueles que estão lendo, né? Que pode ser o nosso caso. Diz que eles chegam em Jericó, né? Que é o primeiro lugar que eles vão, é o primeiro acampamento deles ali na Terra Prometida, antes mesmo de rodear a cidade e destruir as muralhas. E Deus dá uma ordem. Aliás, Josué prepara umas facas e diz para aquela geração toda de homens: nós vamos circuncidar vocês. Se você não sabe sobre circuncisão, nos homens, no Antigo Testamento, você vai lá no Google, vai na Bíblia, certo? Mas é um processo doloroso, e os homens, todos, os homens de guerra, diz o capítulo 5, se você for ler, todos foram circuncidados. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Está falando dos inimigos. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Qual razão? Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Sabe o que significa isso, irmão? Não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso. Era o capítulo 5, né? Glória a Deus. No deserto, eles poderiam ter dito o seguinte: Deus, eu não vou circuncidar, porque a circuncisão era um sinal de que eles tinham uma aliança com Deus. Eles podiam dizer assim: Deus, eu não vou circuncidar. Os meus pais não fizeram isso. Eram eles que deviam ter feito isso, porque a lei dizia que eles deveriam fazer isso depois de uns dias do nascimento. Eles poderiam ter dito: meus pais não fizeram isso, eu não vou fazer. Não é culpa minha. Não sou eu o responsável por isso. Mas essa é uma geração, irmão, que assume a sua responsabilidade. E o preço aqui é alto, fisicamente falando, para os homens aí. Eles, olha, irmão, tem que ter coragem para fazer um negócio desse. Mas eles dizem assim: é comigo. Sabe,
A geração que sai do deserto, pós-deserto, é aquela geração que diz assim: olha, eu não recebi dos meus pais, mas eu tenho para oferecer. Por quê, irmão? Porque Deus deu para eles, entendeu? Não tem mais justificativa. Eu não tenho porque eu não recebi. Mas espera aí, 40 anos de intimidade com Deus ainda não tem. Deus pode circuncidar, eu me arrependo. Eu não fiz, eu negligenciei naquela área, lá no deserto. Eu negligenciei, mas agora eu reconheço. Está entendendo, irmão? É o processo do arrependimento. Não vai dar para a gente falar muito disso, mas eu vou correr um pouquinho aqui. É uma geração que ouve a voz de Deus. Diz o Salmo 99, 7, que eu vou até ler para os irmãos. Melhor, né, irmão? Tinha um professor lá na faculdade de teologia que dizia: olha, tu não erra quando fala da palavra de Deus. 99, 7 diz assim, ó: falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então, durante o deserto, irmãos, essa geração ouvia a voz de Deus. É por isso que Deus diz para Josué: olha, não te afasta da lei. A lei, irmão, era aquilo que Deus tinha dado, os 10 mandamentos, mais as regras que estão em Levítico. Então Deus está dizendo para nós, é uma geração que valoriza a palavra de Deus, irmãos. A resposta está aqui, irmão. Nunca teve em outros lugares. Sabe, eu até gosto de ler alguns livros, mas esses livros que eu penso, eles me ajudam, mas não são a essência está aqui, certo? Essa é uma geração que conquista as promessas, irmãos. Vamos chamar os irmãos do louvor aqui, quero liberar os irmãos, que hoje é o dia dos pais. Essa é uma geração que conquista as promessas. E as promessas aqui, irmãos, são as promessas que nasceram no coração de Deus. Essas são as promessas de Deus, irmãos. Essas são os sonhos de Deus. Essa é uma geração que vai conquistar isso. É uma geração que tem uma fé ativa. Uma fé que age, irmãos, que é visível. Quando levaram um paralítico para Jesus curar, 4 amigos, diz que eles descem ele pelo eirado, pelo telhado, que não tinha como entrar, estava cheio o lugar. Quando Jesus olha eles, diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé. Porque é uma geração, há uma geração, essa geração que sai ali do deserto, pós-deserto, é uma geração que age pela fé. Deus diz para eles: rodeia aí as muralhas de Jericó 7 dias, irmãos, até que os muros caíram. Se Deus disse, vai acontecer. É uma geração, irmão, que está pronta para viver os sonhos de Deus. Não podia ser a geração que saiu do Egito. Ela tinha mentalidade de escravo, era religiosa. Tinha que ser essa geração, irmão. Deus é sábio em tudo que faz. E Deus está trabalhando no meu e no seu coração, amém? Quero convidar você a ficar em pé, você que está na sua casa. Nós vamos orar, irmão. Porque lá no deserto, feche teus olhos, lá no deserto, todos os dias, eles exercitavam um pouco. Todos os dias eles faziam algo que estava preparando eles para o pós-deserto. E nós temos que fazer isso nesses dias, nos preparar para aquilo que virá depois. Deus está, eu creio, irmãos, uma expectativa no seu coração. Essa geração de Josué, quando Deus fala, eles se movem, né? Quando as coisas acontecem, eles têm o discernimento. Adiante, se você ler a história, você vai perceber que eles perderam uma batalha e logo rasgaram as suas vestes e foram falar com Deus e tiveram o discernimento, receberam o discernimento de entender que havia erros que eles precisavam consertar. É uma geração que não se conforma mais em viver repetindo erros e erros e erros e erros. É uma geração que está disposta a acertar, a recomeçar, ser forte e corajoso. É um convite de Deus. Deus está preparando seu coração. Esse é o tempo de você olhar para Deus, olhar para o céu, clamar ao Senhor, conhecer a provisão de Deus, o poder de Deus. Esse é um tempo especial que Deus preparou para a humanidade, para a igreja dele. É um tempo de você se mover pela nuvem de glória, de ter experiências com o Espírito de Deus. Esse é o tempo.
Mas esse é o tempo também de você valorizar a sua família, de você voltar o seu coração para eles, de você orar por eles, de você marchar junto com eles, marchar juntos, andar juntos na mesma direção, a mesma visão. Tantas famílias antes desse tempo, tantas famílias antes dessa pandemia, cada um para um lado, visões diferentes, corações, sentimentos diferentes, divididos por causa da escravidão do Egito. Mas esse é o tempo de restauração. Deus está restaurando famílias e chama você, para você voltar o seu coração. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Nós oramos nessa manhã, Senhor. Senhor, toma o nosso coração. Toma o nosso coração, Senhor, que ele seja moldado, forjado, preparado. Deus, não mais vivendo meninices, infantilidades, discussões, dissensões. Não mais, Senhor, o fruto da carne, mas o fruto do Espírito. Amor, longanimidade, domínio próprio. Deus, nós queremos nos mover pela nuvem de glória, pela presença, não mais pela vontade do nosso coração, mas pela vontade que está no teu coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um discernimento espiritual, Senhor, espiritual. Deus, nós ansiamos por ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra, Senhor, é que tem nos sustentado nesse tempo no deserto. É a tua palavra, Senhor, que tem sido o caminho. Deus, esta semana, Senhor, tu ministraste ao nosso coração o Salmo 91. Tu és o nosso refúgio, tu és, Senhor, o nosso refúgio. Nós te buscamos, tu és o nosso provedor, tu é que provê, tu é que livra, tu é que sara, tu é que cura, tu é que liberta, tu tens o poder. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. O medo quer me parar. Aleluia. Então me tira corajoso. o medo. Aleluia. E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos resistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Nós vamos orar para encerrar esse tempo. Feche os teus olhos. Deus te chamou para ser a geração de Josué. Tinha um homem com Josué chamado Caleb. A Bíblia diz que aos 85 anos ele chega à terra prometida e diz para Josué: Deus ainda me conservou forte. Aquilo que Deus falou comigo através de Moisés, de Moisés, é a tipologia de Jesus, eu guardei no meu coração. Onde está Hebron, eu vou conquistar. E ele conquistou. E a história diz que depois que ele conquistou, um homem chamado Otiniel casou com a sua filha. E a sua filha lhe pediu as fontes de águas do lugar que ele havia conquistado. E Caleb dá. Caleb aprendeu no deserto o valor das coisas. Caleb aprendeu no deserto que as fontes, primeiro,
tem que ser derramado sobre a família, sobre os filhos. Caleb é da geração de Josué. Caleb tem o coração pronto a abençoar a sua família e não está apegado àquilo que não vai levá-lo para o céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos, Senhor, assim como Moisés orou um dia a Ti, tão bom quanto os anjos vão conosco, tão bom quanto os anjos vão conosco, diz o Salmo 91, que Tu dá ordens a eles. É bom, Senhor, mas Moisés disse: ah, Deus, eu gostaria tanto de descer desse monte, mas gostaria tanto que Tu fosse comigo, que Tu estivesse comigo lá na minha casa, no meio da congregação. Eu não vou descer se Tu não descer comigo. Nós fazemos essa oração agora, Senhor. Vai conosco às nossas casas. Tu que é um Deus provedor, poderoso, amoroso, um Deus que merece toda adoração, ser glorificado em todo o tempo. És o Senhor. Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa esta cidade, abençoa este estado, este Brasil, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz, hoje e sempre. Assim dizia Moisés. Aleluia. E nós falamos em nome de Jesus. Glória te damos. Deus te abençoe. Feliz e abençoado domingo para você, sua casa, sua família. Feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Deus abençoe. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. E é tudo sobre você.